Boa noite, amigos do Caminho da Luz. Mais uma vez, essa casa dá a oportunidade da gente se unir em vibração para mais um estudo, né? Então, unidos nessa vibração, a gente pede o auxílio da corrente espiritual amiga, que eles estejam na nossa casa, nos inspirando, nos consolando e que nossos corações estejam abertos, né, para essa intuição toda. E eu trouxe para a gente estudar hoje a história que se chama Tempestade Acalmada, né? Uma bonita história, uma passagem da vida do Cristo, que ela é narrada por 3 evangelistas, por Mateus, por Marcos e por Lucas. E em Mateus a gente encontra ela no capítulo 8, a partir do versículo 22, em Marcos no capítulo 4, a partir do versículo 35, e em Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 22. E eu vou ler para a gente, conforme ela está no Evangelho de Marcos, pela tradução de Haroldo Dutra Dias. A tempestade acalmada. Naquele dia, chegando o fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco do modo como estava. E outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco de modo a encher-se já o barco. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertaram e dizem-lhe: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: Quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Né? Que homem era esse que os ventos e o mar obedeciam? E isso é muito mais do que uma história que fala sobre uma travessia sobre o mar, essa travessia que se deu no Mar da Galileia. A gente pode trazer muito dessa história para a nossa vida, para todos os momentos de nossa vida. Ela é muito mais do que um texto que conta aquele acontecimento que se deu há mais de 2000 anos atrás. É uma história que ela fala para nós. Seja qual for a época em que a gente esteja vivendo, ela faz a gente refletir sobre nossos temores e sobre a confiança em Deus. A gente se põe como aqueles humildes pescadores que enfrentavam aquela tempestade, né? Com a água entrando no nosso barco, muitas vezes a ponto de afundar, né? A gente pode interpretar essas tempestades como tantos problemas que a gente passa, né? Problemas com os nossos familiares, por enfermidades nossas, enfermidades com os nossos familiares, às vezes a perda do emprego, que era a segurança da nossa família, a separação de um amor, a separação de um afeto, né, que provocam imensas tempestades em nossas vidas, a ponto da gente sentir muitas vezes que vai sucumbir. E aqueles homens, eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles conheciam a tempestade, e eles tinham no barco deles a presença de Jesus, e mesmo assim eles estavam apavorados. Nós estamos perecendo, diziam eles ao mestre. E por quantas vezes, né, nós enfrentamos as nossas tempestades particulares, as dificuldades, as provações, e não bastasse as nossas tempestades íntimas, hoje em meio dessa pandemia, a gente vive uma grande tempestade coletiva que parece que não vai ter fim. Uns no mesmo barco, outros em barcos diferentes, como aconteceu naquele episódio do Mar da Galileia. Haviam outros barcos, nos contam os evangelistas. Mas a gente não tem como fugir das tempestades que por vezes nos assolam. E nós espíritas, que temos conhecimento que a gente se encontra hoje aqui no mundo, que é um mundo de provas e expiações, e que Jesus está conosco, por que a gente teme tanto? Né? Jesus estava com eles, estava com os discípulos, e eles também já tinham conhecimento de que a vida não termina, né, com o fim da carne,
porque eles estavam aqui de passagem. E mesmo assim eles se encontravam apavorados. Diziam eles: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E tem uma frase de Emmanuel que ele diz o seguinte: das angústias coletivas, entretanto, surgirão claridades renovadoras, exorando as bênçãos do Altíssimo para que os nossos males sejam atenuados com a remoção das nuvens que se adensam sobre os povos mais poderosos da terra. Suplicamos a Jesus a gloriosa esperança no novo mundo. E esse comentário de Emmanuel, ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, e ele nos traz uma notável reflexão sobre aquele momento da história da humanidade, quando muitos cediam ao desespero, ao pessimismo. Emmanuel, ele estabelece um vínculo entre aquelas circunstâncias e o Evangelho, demonstrando que em todas as épocas a gente pode encontrar consolo e esperança em Jesus. Que os desígnios de Deus, eles apontam sempre para o bem, para o progresso, para a paz, que eles podem, né, momentaneamente serem turvados, né, por tempestades passageiras, mas essas tempestades jamais são definitivas, jamais são intermináveis. E se Jesus, se Ele está conosco, por que tanto temor, né? Por que tanta aflição, tanta ansiedade que violenta o nosso coração? Confiemos mais no nosso Mestre Divino, que embora adormecido, porque muitas vezes é assim que é a nossa intimidade com o Mestre, né? A gente deixa Ele adormecer na proa das nossas vidas, mas Ele está ali. Ele se faz presente, e se faz presente para os que creem e para todos aqueles também que não creem. Ter medo, ter temor é parte da vida, né? É um atributo ainda da nossa imperfeição moral. E não é de todo mal que a gente sinta medo, né? Porque o medo nos chama a prudência, mas a gente não pode deixar que ele nos paralise, que ele nos aterrorize. E Jesus, ele não repreendeu os discípulos por estarem com medo, por sentirem medo. Ele repreendeu eles por não terem demonstrado fé naquele momento de turbulência. Onde está a vossa fé? Disse ele. Né? Onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé se a gente sabe que Jesus está no comando? E Lucas, e no Evangelho de Lucas, os discípulos o chamam de comandante nesse momento. Eles chamam por comandante, estamos perecendo. E naquele momento, né, Jesus repreendeu o mar dizendo: silencia-te, cala-te. Né? E como é difícil silenciar, como é difícil calar, como é difícil acalmar, confiar diante da turbulência, diante da tempestade, fazer silêncio para a gente ouvir os conselhos dos nossos bons espíritos, dos nossos guias que estão sempre procurando nos inspirar e nos inspirar. Por que estáis temerosos, homens de pouca fé, dizia o Mestre. Então, a gente não precisa temer tanto diante das adversidades que sacode o nosso barquinho. Né? Jesus, ele fez uma promessa que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, passagem essa que está no Evangelho de Mateus. Então, a presença de Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela, né? Tudo passa, né? Nosso querido Chico Xavier já tem uma frase que ele tinha na cabeceira da cama dele, que dizia: isso também passa, tudo passa, né? Se os momentos bons passam, os difíceis também passam. Por pior que seja, às vezes, o momento que a gente esteja vivendo, a gente tem que ter fé que Jesus está conosco e que passa, e que tudo passa, né? Tudo se desanuvia com o tempo. Então, Cristo, ele advertiu os discípulos para terem fé, né? Aquela fé verdadeira, aquela fé calma, né? Que confere paciência, que sabe esperar. E tem uma passagem dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles dizem o seguinte: quando vacilamos em crer no Altíssimo, a fé decresce e mostra que ainda é preciso aumentar a espiritualidade.
né? A calma na luta é sempre um sinal de força, de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é a prova de fraqueza, da falta de confiança em si mesmo. E ainda também nos diz o codificador que a fé é um sinal evidente de progresso. E o Espiritismo, como doutrina reencarnacionista, evolucionista, tem na fé uma consequência do progresso do indivíduo, o progresso que o indivíduo vai conquistando pouco a pouco ao longo das suas vivências, ao longo das suas encarnações, né? Traduzindo assim a certeza na assistência de Deus. A fé exprime confiança, a confiança que sabe enfrentar todas as lutas, todos os problemas, todas as tempestades, todos aqueles momentos em que a água invade o nosso barquinho, né? Enfrentar esses momentos difíceis, tendo certeza daquela luz divina no nosso coração, que é Cristo, que nos convida a ter fé, né? Que tudo pode passar, que tudo pode melhorar, tudo é transitório nessa vida. Então, fazer o que, né, diante dessas tempestades da vida, né? Trabalhar, confiar e servir. E a doutrina espírita, ela nos ensina, é uma doutrina que nos ensina a transitar por essas tempestades. Ela nos dá a certeza que todas as dificuldades fazem parte de um caminho evolutivo, né, que de qualquer forma servem para o nosso crescimento, e que toda a tempestade tem o seu início, tem o seu durante, mas tem também o seu fim. E ainda são essas tempestades necessárias para o nosso aprimoramento moral, né, para a gente desenvolver mais as aptidões da nossa inteligência, do nosso coração, a nossa paciência, o amor para o nosso próximo. Aquele que só navega em águas calmas, ele não evolui, né? O barquinho foi feito para navegar, para não ficar ancorado no porto. E existem dias bons e dias não tão bons para navegar. A gente precisa ter consciência também que a gente não está no controle de tudo, né? E essa situação atual que a gente vive, ela veio para nos mostrar isso, que a gente não está no controle de tudo. Mas é muito consolador a gente saber que a gente tem Jesus conosco, né? Que Ele está junto com nós nesse barquinho, no meio dessa tempestade. E para acalmar um pouquinho o nosso coração, para fortalecer um pouco a nossa fé, eu trouxe um pequeno texto de Emmanuel que nos pede calma, que diz o seguinte: se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática e justa, simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação e desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o consenso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta para faltas maiores. Se você não atingiu o que desejaria, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço para soluções, né? Então essa serenidade a gente consegue com fé. E essa história, ela traz para nós essa reflexão sobre a gente ter fé, né? A gente ter fé na presença de Deus, na presença do Mestre Jesus em nossa vida, né? Que mesmo as piores tempestades, que Ele tem condições de acalmar ela na nossa vida, né? Que a gente, embora a gente não tenha como não passar por tempestades, com fé sempre é mais fácil. Com Jesus o fardo sempre é mais leve, com fé em Cristo, com fé em Deus, é sempre mais leve essas passagens. Então essa mensagem é a mensagem para a noite, que a gente tenha fé, né?
que no meio de todas as tempestades, Jesus está sempre junto com nós no nosso barquinho. Uma boa noite para todos e que Jesus abençoe a todos.